Anglo-American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindas e bem-vindos ao Conversas que Inspiram. No episódio de hoje, vamos falar sobre o patrimônio cultural, que é muito mais do que arte e história. Ele é a vibração das nossas raízes, ele é a alma da nossa identidade. Como nos ensina o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o patrimônio cultural abraça tudo o que nos define, dos monumentos que desafiam o tempo, às tradições que dançam em nossas festas, refletindo em quem somos, de onde viemos e até para onde vamos. Eu sou Matheus Lacerda e hoje converso com a Claudiana Souza, graduada em Ciências Biológicas, com doutorado e pós-doutorado em Biotecnologia pela USP, e atualmente é coordenadora de desenvolvimento sustentável na Anglo-American no Brasil. Bem-vinda, Claudiana. Obrigada, Matheus. É uma grande satisfação estar aqui novamente nesse podcast e hoje poder conversar aí com vocês sobre um tema tão importante. Muito obrigada pelo convite, aproveito aí para cumprimentá-lo e cumprimentar também a Juliana e os nossos ouvintes que nos acompanham. Excelente, Claudiana. E eu vou aproveitar então para também apresentar a Juliana Cardoso, que é bióloga, arqueóloga, mestre em comunidades e ecologia social, doutora em linguística e que atualmente é arqueóloga coordenadora na Traços e Ofícios, consultoria ambiental e cultural. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Realmente falar daquilo que a gente faz com paixão é muito gostoso, né? Obrigada, Matheus. Obrigada, Claudiana, pela nossa conversa que vai ser mega interativa. E eu só queria falar uma coisa, que sensacional, duas biólogas falando sobre o patrimônio cultural. É muito bom, né? Porque isso mostra que não é de posse, né? É de propriedade de um grupo, é da gente. E isso é muito bom, muito bom. Obrigada. Ótimo, Juliana. Nesse episódio, vamos falar sobre como a sustentabilidade pode ajudar a preservar as nossas riquezas culturais, um patrimônio material e imaterial vivo para as futuras gerações. A Anglo-American segue firme nessa missão e esse foi o nosso grande destaque na Exposibran 2024, enfatizando como práticas sustentáveis na mineração podem apoiar e revitalizar comunidades ao redor do mundo. Fiquem conosco até o final, pois este é o Conversas que Inspiram. Claudiana, na abertura do episódio, eu falei sobre patrimônio material e imaterial. Para os nossos ouvintes, você poderia explicar qual que é a diferença entre eles? Impossível a gente falar sobre esse assunto sem a gente diferenciar esses dois tipos de patrimônio, né? Mas antes de diferenciá-los, vamos entender o que é patrimônio cultural. Então, patrimônio cultural é o conjunto de bens, de tradições, manifestações que representam a identidade e a história de um povo. É o que nos liga ao nosso passado, molda a nossa identidade no presente e garante a perpetuação da nossa história no futuro. E sabendo disso, então agora a gente pode diferenciar então, o que é patrimônio material de imaterial. O material é o mais fácil da gente identificar. Você deu alguns exemplos lá na sua introdução. Então, são os bens tangíveis, palpáveis, aquilo que a gente pode sentir, pode pegar, como os monumentos, os edifícios históricos, as obras de arte, os documentos, os sítios arqueológicos, as edificações históricas e igrejas centenárias que nós temos aqui em Minas Gerais e nós conhecemos tão bem e valorizamos. Tudo isso é o patrimônio material. Agora, já o patrimônio imaterial é o intangível, é o que nós não podemos tocar. São os saberes, os fazeres, a nossa culinária, a nossa música, a dança, a capoeira, por exemplo, as manifestações culturais de fé de um povo, como a marujada, as folias, que é um patrimônio que é transmitido de geração em geração. E é importante a gente lembrar que, nesse contexto, o patrimônio cultural ele é essencial para preservar a memória coletiva de uma região e fortalecer o nosso senso de pertencimento e continuidade de uma sociedade. Então, esses dois aspectos, tanto patrimônio cultural material e imaterial, eles se completam e juntos formam aí a essência da nossa identidade.
conectando aí o nosso passado ao nosso presente e ao nosso futuro. Excelente, Claudiana. E eu aproveito para recordar do episódio 29 do nosso podcast. A gente teve uma conversa super legal com a Márcia Nunes. Ela é filha da Dona Lucinha, que é um patrimônio da nossa culinária mineira. E foi uma conversa muito legal, então, falando aí desse patrimônio, né, imaterial da nossa cultura e que deixou a gente com água na boca. Então, convido os nossos ouvintes para depois buscarem aí na nossa timeline, né, o episódio 29. E aí, Juliana, eu queria saber, na sua opinião, como que sustentabilidade pode ajudar a preservar essas riquezas culturais, os patrimônios históricos, para as próximas gerações, né? Considerando tanto aí os patrimônios materiais, que são aqueles que o tempo, às vezes, cuida, né, de corroer, se não bem preservados, e também esse patrimônio imaterial que a Claudiana explicou, que são mais passados, né, de pessoa para pessoa, de gerações para gerações. Pois é, esses imateriais também podem ser corroídos pelo tempo, né? E isso é muito fantástico de trabalhar. Mas então, eu estava pensando sobre essa vinculação, né? Como que a sustentabilidade pode preservar esse patrimônio para as próximas gerações. Aí eu imagino que a gente deva voltar ao conceito de sustentabilidade, né? Que ela implica em utilizar de forma racional ou não, intencional ou não, assim, objetivamente ou não, esses recursos que estão no ambiente, qualquer dos ambientes que a gente circule, e que eles estão lá para satisfazer as necessidades humanas dos grupos do presente, mas também dos grupos das gerações futuras que a gente é responsável por, né? Então, sustentabilidade é ser responsável por isso. E o que ele se refere? Se refere a gerenciar recursos, a utilizar de forma relativamente equilibrada e assegurar essa disponibilidade. Então, essa coisa se trata quase que de um legado, né? Vamos dizer, essas estratégias de sustentabilidade, ou como que cada grupo vai se manter, ou vai deixar o que não utilizou, ou que utilizou de uma forma boa no ambiente para as novas gerações, acaba que é a gestão, né? O legado deles está quase que na estratégia. E aí, quem dera que sempre fosse positivo esse legado. E aí, o que eu pensei? Se é uma estruturação, um processo que também passa de geração para geração, ele deve ser mais ou menos como um item da cultura, né? Assim, a Claudiana já até comentou isso. A cultura é algo, né, um conjunto de normas, de comportamentos, de histórias, de personagens, de jeitos de fazer, jeitos de pensar, que a gente transmite de pai para filho e assim lá vai, de uma geração para outra. E não é só nessa perspectiva vertical, né? Ela se espalha. E nesse se espalhar, a cultura é algo tão dinâmico e tão sensacional que ela se mistura, ela não é parada, né? Ela não é estanque, ela é dinâmica, ela se altera ao longo do tempo. Então, num paralelo, a sustentabilidade é algo parecido com a cultura no sentido de que a gente está deixando um legado aí para as gerações futuras. E como fazer isso, né? Como é que a gente transforma isso, né? Eu acho que a sustentabilidade é algo que é um comportamento humano, assim, é algo que é humano, assim como a cultura. E agora que ela recebeu esse nome de sustentabilidade, né? Porque acho que agora o susto que a gente tem dos recursos estarem sendo mais do que finitos, eles estarem de fato acabando, né? Ou então se transformando de forma que essas jazidas, esses recursos não são mais o suficiente, né? Elas não estão mais com uma boa perspectiva temporal, então é algo que a gente tem que pensar e trabalhar culturalmente. Como é que isso pode transformar, né? Reconhecendo as práticas tradicionais, né, que foram construídas há milênios, há centenas de anos, né, pelos grupos, elas vão mostrar para a gente um pouco como que a gente pode trabalhar os recursos disponíveis e manter, né, a segurança vital, né, a segurança das próximas gerações no sentido de garantir o sustento, a sobrevivência de quem está por vir. E aí, a gente lembrando desse acumulado de fracassos e sucessos que a humanidade sempre teve, talvez a gente perceba que a materialização dessas práticas ou a transmissão dessas práticas é algo que garante a nossa existência hoje. Nós somos um acumulado disso tudo que veio sendo trabalhado, sendo reposto, sendo transmitido, sendo mudado, traduzido, né? Essas trocas dos vários grupos.
Então, eu entendo que os bens patrimoniais, né, principalmente os materiais, eles são uma forma da gente prestar atenção e entender que somos o fruto de uma série de experiências, uma série de experimentos, muitos deles que levaram ao fracasso total, à extinção de vários grupos, à morte de um monte de indivíduos, mas também tão positivos que nós estamos aqui. Então, lembrar das pessoas, né, valorizar esse patrimônio cultural, né, a partir de práticas sustentáveis, práticas que chamem a atenção da população de que você é produto dessa longa história e que esse patrimônio histórico que está aí é o resultado de uma construção muito longa, mesmo que a nossa, né, a nossa vida nacional, esse sentido de nação brasileira seja muito recente, a gente é o fruto disso. E que se a gente não se apropriar, não tomar conta, não tomar como nosso, como próprio, a gente não vai conseguir fazer deixar nenhum legado, nenhuma pegada para gerações futuras. Então, eu acho que a sustentabilidade é assim uma forma de mostrar que a gente chegou aqui por causa dela, né? Esses grupos, de uma forma ou de outra, permitiram que a gente não destruísse o planeta antes, e aqui chegamos. Então, o patrimônio e a cultura está aí mostrando isso. E, por outro lado, a cultura pode mostrar para a gente práticas sustentáveis de garantir essa perpetuação da nossa existência, né, que às vezes e por vezes fragilizada e ameaçada. Então eu vejo quase como algo tautológico e uma coisa pertence à outra, né, não está indissociada. E falando como bióloga, a Claudiana vai saber isso muito bem, não é exatamente uma equação direta, pura e simples, mas ela é o fluxo, né, ela é cheia de setinhas que vão e vêm e que se espalham, mas que também elas convergem, e a gente acaba falando a mesma coisa. E acho que valorizar, né, mostrar para as comunidades, para qualquer comunidade, não é só comunidade tradicional, não, mesmo as urbanas, os grandes centros, prestar atenção que eles são o resultado. E assim como somos o resultado, a gente tem que trabalhar para o resultado futuro, porque senão não vai ter nem lá na frente, né? É algo que a gente aprende, às vezes, vendo como foi construído. Eu achei que foi muito importante você resgatar o conceito da sustentabilidade, porque às vezes a gente comete o equívoco de, quando fala sustentabilidade, pensar na parte ambiental ali, né, do meio ambiente. Ou quando a gente fala da sigla ESG, pensar exclusivamente na parte do E, né, que é o environment, ou a parte de meio ambiente. Mas a sustentabilidade é muito mais do que isso. E quando você associa a sustentabilidade à questão patrimonial, né, do patrimônio aí histórico, cultural, a gente está falando da nossa identidade. E a identidade ela quer dizer de onde eu vim, mas também para onde que eu estou indo. E aí, Claudiana, eu queria te ouvir, né, um pouco sobre as iniciativas socioambientais que são realizadas ou apoiadas pela Anglo-American e que buscam realmente preservar, resgatar e fortalecer esses patrimônios. Perfeito, Matheus. E eu gostei muito aí, só voltando um pouquinho no que a Juliana falou, o que nós somos hoje é um acumulado do que vem aí dos nossos antepassados. E é esse acumulado que a Anglo-América busca resgatar, busca valorizar nas regiões onde nós atuamos. Então, as iniciativas socioambientais, elas que nós desenvolvemos, são partes integrantes aí do nosso plano de mineração sustentável. E elas estão focadas em promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atuamos, bem alinhado com tudo isso que a Juliana falou anteriormente para nós. Então, nesse sentido, a gente trabalha em projetos que equilibram tanto o progresso econômico quanto a preservação ambiental e cultural, buscando valorizar as histórias, as memórias, o conhecimento das pessoas que vivem nas regiões onde a Anglo-América atua. E com isso, construir elos de ligação entre elas, entre essas comunidades, entre a Anglo-América, entre as gerações passadas e as futuras, e trazer à tona essas memórias aí que muitas vezes ficam perdidas no tempo. Então, gostaria de ressaltar os estudos que a Anglo-América desenvolve na região do Minasio. Então, esse é um case de sucesso nosso na região do Minasio. Então, muito antes da gente iniciar a nossa operação no Minasio, nós começamos a desenvolver os estudos de patrimônio cultural, os estudos arqueológicos na região, e com isso possibilitou fechar
algumas lacunas de conhecimento da história da ocupação na região da Serra dos Pinhaços Meridional, que é onde a Anglo-América tem a operação de minério de ferro. E um exemplo de como a Anglo-América mantém essa história viva, porque não basta só a gente ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento, a gente precisa valorizar e manter ele vivo e, ao mesmo tempo, disseminar para a população, para a comunidade que vive no entorno do empreendimento, assim como para todo o país, para aquelas pessoas que querem conhecer a história de uma determinada região, né? E um exemplo é a preservação do complexo arqueológico da Lapa do Fogão, que fica dentro da nossa área operacional. Então, quando iniciamos os estudos, nós identificamos um sítio arqueológico na região que iria ser implantado o Minas Rio, e nesse sítio nós encontramos milhares de vestígios arqueológicos, e algum deles nós conseguimos identificar que remonta a aproximadamente 10 mil anos de ocupação da região. Então, isso mostra, a gente, antes da Anglo-América, tinha uma lacuna de informação. Quem havia passado por ali, a gente tinha conhecimento da ocupação até Lagoa Santa, depois Diamantina, mas aquela região entre essas duas cidades, a gente tinha uma lacuna de informação. E a gente conseguiu resgatar essa história da região, e hoje ela é aberta aí para visita das comunidades, de estudantes. Então, a gente manteve esse sítio arqueológico preservado dentro da nossa operação, inclusive com a presença de pinturas rupestres, e as pessoas podem ter acesso a essa informação e conhecer um pouco da sua história. Parte desses vestígios encontrados também estão expostos na Estação Ciência Anglo-América, em Conceição, que é mais uma oportunidade das pessoas se empoderarem aí desse conhecimento da região, que é o conhecimento, que é a história delas ali naquela região. Outros exemplos aí de iniciativas foi a restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Mato Dentro, que é uma igreja que foi erguida aí no século XVIII, e é um tesouro cultural da região. E a Anglo-América teve a honra de restaurar essa igreja entre os anos 2012 e 2019. E um outro projeto que nós temos muito orgulho e finalizamos recentemente foi a restauração das ruínas da primeira fábrica de ferro real na cidade de Morro do Pilar, que é considerada aí o berço da siderurgia nacional. E a cidade de Morro do Pilar foi o laboratório aí pioneiro desse beneficiamento, uma das riquezas naturais mais importantes e fundamentais aí para o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, restaurar essas ruínas e devolver essa memória para a comunidade é uma forma de fortalecer a identidade cultural da região. Falando do ponto de vista de patrimônio imaterial também, a Anglo-América ela atua aí junto ao poder público, às comunidades, no resgate aí de diversas manifestações artísticas, culturais e religiosas aí de diferentes épocas e povos. Então, como a marujada que existe na região, as folias de reis, o jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Conceição do Mato Dentro. Mas como a Juliana falou, esse trabalho de resgate do patrimônio imaterial, ele não é um trabalho simples e que é feito sozinho pela empresa. Ele precisa ser um trabalho que precisa ter a parceria de todo mundo, e a comunidade precisa se sentir parte desse processo. E é dessa forma que a gente vem atuando no resgate aí do patrimônio imaterial. Então, esses são alguns exemplos aí das iniciativas que a Anglo-América vem desenvolvendo aí nas regiões onde ela atua. E é muito interessante, Claudiana, quando você fala, por exemplo, né, do nosso trabalho aí com o patrimônio imaterial, e na fala anterior a Juliana trouxe que o trabalho ele precisa ser desenvolvido com foco no sustento daquelas famílias, daquelas comunidades, no futuro também. E aí, quando a gente busca, então, essa vocação local, qual que é a história daquelas comunidades, das famílias que ali vivem, por gerações e gerações, a gente consegue fazer um trabalho direcionado para que essas famílias possam manter, né, essas atividades, essa cultura que já vem passando aí de pai para filho, ou de mãe para filha, enfim, né, de gerações em gerações, para que ela possa se sustentar administrativa, financeiramente, naquela região. Então é muito legal ouvir você falar isso. E, Juliana, a gente tem visto falar muito sobre a mineração do futuro. E aí, eu queria saber, na sua opinião, como que você vê essa mineração atual e a mineração do futuro, né? Sempre focando
na sustentabilidade, na preservação do patrimônio cultural nas comunidades anfitriãs? Como que você vê que a mineração será cada vez mais importante para esse trabalho, né, de preservação, manutenção e reforço do patrimônio nas comunidades? Pois é, não dá para deixar, eu como arqueólogo, né, deixar de falar do passado, ainda que a pergunta, né, o comentário seja sobre o presente e o futuro. Então, pensando dessa forma, né, curiosamente, eu tenho uma perspectiva positiva sobre o futuro da mineração. Por quê? Se você pensar bem, há 50 anos, a gente tinha nada. Não tinha nem licenciamento ambiental, não tinha nada, né? Se você pensar que a resolução CONAMA, né, o primeiro realmente instrumento legal que normatizou e que deu voz um pouco ao meio ambiente, ela é de 1986, né? De lá para cá, as coisas melhoraram demais, né? A maior parte, eu acho que melhorou, o detalhamento melhorou. Então, quando você pensa que antes você não tinha nenhuma atenção às demandas locais, enfatizar essa parte positiva dessa relação, eu entendo que isso só tende a melhorar. Claro que existem falhas horrorosas hoje, mas elas eram infinitamente piores há 50 anos atrás. Então, a gente está amadurecendo os processos. Como tudo no Brasil, acho que a gente tende a amadurecer. Espero que a gente chegue à maturidade antes de chegar ao envelhecimento, ainda com recursos, né? Porque também não adianta nada ir nesse processo sem que a gente consiga preservar alguma coisa para trabalhar na frente. Mas eu acho que é uma forma super positiva. Você estava falando dos exemplos, né? Ao longo desses 30 anos de trabalho meu, eu vi tanto projeto, tanto programa sensacional, né? Sobre, por exemplo, a capacitação de algumas empresas, elas proporcionam às comunidades locais, às mulheres, para fazer artesanato, para fazerem biojoias, e aí elas complementarem ou serem o arrimo daquela família, apropriando-se dos próprios recursos, da própria habilidade, ou daquilo que foi de muito tempo construído, né, na sua família, e elas podem colocar para frente aquilo, elas podem apresentar, né, o que a Claudiana falou dos festejos, os empreendedores muitas vezes patrocinam ou preservam. Você vê uma série de publicações, a quantidade de relatórios arqueológicos, a relatórios de documentos, de conhecimento que foi agregado à memória nacional, que é o objetivo maior dos estudos sobre o patrimônio cultural. Se a gente dá uma olhada no sistema de informação do IFAM, né, do Instituto Patrimônio Histórico Nacional, a gente vai ver um volume absurdo de dados que foram injetados, que foram produzidos nesse tempo. Então, se até agora a gente conseguiu fazer isso, né, imagina o que a gente vai conseguir produzir daqui para frente, com algum amadurecimento, né? Então, eu entendo que a mineração do futuro tende a ser ainda mais participativa e dar voz e ouvir ao local, ainda que a mineração seja algo que utilize os recursos minerais não necessariamente para aquela comunidade, mas o que ela envolve, o que toda a mão de obra, todos os especialistas, todo esse conjunto de pessoas que chegam junto como empresa, elas podem proporcionar uma transformação que pode ser positiva, bem positiva. E é muito interessante, Juliana, enquanto você falava, eu pensava no quanto a sociedade tem avançado no geral na sua cultura nos últimos anos. Então, se a gente pega, igual você falou, 50, 100 anos atrás, como nós já temos evoluído como ser humano mesmo, como pessoas, e talvez não esteja na velocidade que a gente gostaria, né? Mas eu acho que é nítido aí essa evolução. E muitas vezes a gente precisa da legislação para direcionar essa mudança de cultura que a gente, né, precisa passar, mas mais do que isso, né, a gente tem se conscientizado da importância, do porquê de fazer aquelas coisas. Então, eu vejo, né, muito na Anglo-América, e o que me admira muito, e me dá muito orgulho de trabalhar aqui, que a gente cumpre a legislação sim, mas mais do que isso, né, a gente vê onde a gente consegue ir além, onde a gente pode ir além para apoiar tanto as comunidades onde a gente está presente, para fazer mais pela preservação ambiental. Tinha um gestor que trabalhava conosco, que falava muito da gente deixar um impacto líquido positivo. A gente sabe que a mineração, né, traz impactos, mas como que eu posso ir além do que eu precisava fazer para transformar a vida dessas pessoas para melhor? E nesse sentido, eu queria ouvir de vocês duas, porque a mineração tem passado por essa transformação de consciência cultural,
sobre a preservação ambiental, a preservação cultural, a atuação também, né, social. A gente tem a Carta Compromisso do IBRAM, que traz aí, perpassa por todos esses pontos. E eu queria saber como que vocês veem que a mineração pode influenciar outras grandes empresas, outros grandes setores, a atuar também, né, com uma conscientização maior e um trabalho de preservação do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, junto às comunidades onde essas empresas e esses outros setores estão presentes. Eu vejo que a mineração, ela, se comparada com outros setores, ela tem uma legislação muitas vezes muito mais restritiva que outros setores, e com isso faz desafiar o setor de mineração muito mais e desenvolver iniciativas para poder garantir o atendimento à legislação. Mas quando você tem uma responsabilidade socioambiental que é nata do empreendimento, daquela companhia, você vai muito além, que esse impacto positivo que você falou aí. E a gente precisa ser muito criativo para isso, porque a gente já precisa fazer muito para atender a legislação e a gente quer fazer muito mais. Então, acho que o setor de mineração ele pode ser um influenciador, um multiplicador positivo das iniciativas que são feitas aí nos seus territórios, nas regiões onde a gente atua. E quando a gente fala propriamente de patrimônio cultural, não é um bem específico de uma região, são bens de uma sociedade, de um país. Então, não significa que só a Anglo American precisa proteger e valorizar esse bem na região onde ela atua, ou que só o governo local, mas pode ser uma iniciativa compartilhada de várias empresas trabalhando em prol de um bem comum, da sociedade como um todo. Então, a partir do momento que a sociedade também entender que aquele patrimônio é dela, e não pertence a uma empresa que está ali na região, a um governo que vai mudar daqui 4 anos, por exemplo, a gente consegue influenciar várias pessoas aí a proteger e preservar esse patrimônio cultural. E no caso das empresas, pensando especificamente como influenciar, eu acho que é desenvolver ações compartilhadas. Quando a gente une, o resultado é muito maior. Muitas vezes a gente desenvolve uma única ação e uma outra empresa ali do seu lado desenvolve outra e outra desenvolve mais uma outra ação, mas quem sabe se a gente unisse e juntasse tudo, a gente teria uma iniciativa muito grande que fosse atender um número muito maior de pessoas. Então é isso que eu vejo como importante aí do setor de mineração, de se associar a outros setores, seja através das nossas entidades de representações, aí, por exemplo, como o IBRAM, de trazer outras iniciativas, outras associações para trabalhar junto também, e a gente poder mostrar o que é feito, conhecer o que as outras empresas fazem, e com isso a gente desenvolver um projeto muito maior, uma iniciativa muito maior, que atenda a todos. Diferente de um loteamento, diferente um empreendimento agro-silvopastoril, a mineração, e no caso a indústria, elas ficam no lugar. Ok, tem um tempo, nem sempre é mais do que 50 anos, mas elas ficam naquele lugar. Então, aquelas pessoas vão trocar ali. Mesmo que a fase de implantação do empreendimento seja a menor das fases, aquele fluir de pessoas e culturas e conhecimentos, eles sejam misturados nesse momento, depois a mineração fica lá. A mineradora está lá, porque a jazida não vai andar para lá e para cá, vai ficar quieta, né? Diferente do loteamento, que não é o empreendedor que vai ficar naquele loteamento, são pessoas que vão morar, vão mudar para lá. Então, a responsabilidade da mineração é muito grande, ela não é o que fica invisível, que eu já instalei essa estrada, já instalei esse loteamento, vou sair agora, vou vir aqui reparar os problemas, mas efetivamente os usuários daquilo, eles são outros. Então, a responsabilidade, a atuação da mineração, ela é muito, realmente, ela é longa, né? É um negócio que vai até desde lá atrás, quando você está mapeando, fazendo a prospecção. Então, eu acho que esse amadurecimento, que é muito grande na mineração, assim como também na exploração de petróleo, é uma outra forma que eu acho que é de mineração, essa perspectiva duradoura, de longo prazo da mineração, ela traz um amadurecimento nas relações muito grande, ao mesmo tempo que ela também pode implicar em conflitos. Eu acho que o pessoal da mineração, eu trabalho com isso desde 94, eu entrei na FE em 2000, então assim, trabalhando com a mineração, então a gente está vendo como isso está sendo transformado. Esse aprendizado da mineração que foi construído
a pedras duras, talvez, ele vai sendo moldado, lapidado, e está completamente diferente desde 2000, quando eu trabalhava lá com o Caio e Márcio, no licenciamento de minerais não metálicos, né? Isso que Claudiano falou, essa construção, esses projetos sociais, socioambientais que são implementados hoje e são tocados, não tem comparação com aquilo que existia antes. Então, eles são exemplares, e acho que a partir daí a gente tinha que sair da bolha, porque o que é bom a gente já sabe que é bom, precisa fazer, a gente também já sabe. Agora, tem outros grupos, outras atividades econômicas, que como elas chegam, fazem o que tem que fazer e saem, porque os usuários são outros, né? Elas não vão ocupar lá, elas tinham que entender essa responsabilidade. E eu acho que a mineração consegue fazer isso muito bem, porque ela está lá. Então, sair da bolha da mineração como atividade econômica, né, e expandir para congressos ambientais diferentes, falar para outras áreas, mostrar os seus exemplos, que são muito legais. Né, por mais que a gente receba críticas, né, todo mundo recebe crítica, a gente faz o máximo na arqueologia e recebe crítica, por mais que a gente se esforce, sempre tem o que melhorar, mas a gente também faz muitas coisas boas, e tem que parar de falar para si e colocar para fora, falar para fora. Né? Eu vou falar para a indústria, vou falar para o agro, que é pop, vou falar para a indústria, vou falar, sei lá, para aquele infraestrutura para todo mundo, porque a mineração chega e fica. É um tempo que ultrapassa, às vezes, 2, 3 gerações, né? E estão lá, porque você põe uma hidrelétrica, uma usina, é um ou outro que vai mexer ali. Mas a mineração, não, o dono, né, entre aspas, está lá. É muito diferente. Então, acho que essa influência, essa maturidade que a mineração atingiu até hoje, eu acho que ela é mais intensa do que os demais. Então, tem que a gente sai da bolha e fala, né? Mostra os seus cases. É muito positivo. E é isso que a gente tenta fazer, inclusive com conversas que inspiram, né? Onde a gente traz temas muito relevantes para a sociedade e que visa mesmo estourar a bolha aí, né? Extrapolar a bolha da mineração e falar para cada vez mais pessoas, para cada vez mais setores diferentes. Inclusive, nosso podcast, ele é o 3º mais ouvido do Brasil na categoria Business News, né, que são aí empresas que geram conteúdo. A gente tem conseguido, com muito esforço e um trabalho diferenciado, alcançar pessoas, né, em diferentes locais, setores, enfim. E aí, Claudiana, começando já a direcionar para o final desse episódio, a gente teve recentemente a Exposibran, que é a maior feira de mineração da América Latina. Esse ano ela aconteceu aqui em Belo Horizonte, e no nosso stand, né, na participação da Anglo América, nos stands, nos painéis que a gente participou, a gente buscou sempre reforçar o tema-chave que a gente trouxe para a nossa atuação, né, que é mineração sustentável, comunidade viva. E uma das entregas, né, do stand foi uma visita virtual à Estação Ciência, que é esse espaço que você citou um pouquinho mais cedo, lá em Conceição do Mato Dentro. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a Estação Ciência e as suas expectativas agora, né, que essa visita virtual foi desenvolvida, para que ela alcance cada vez mais pessoas e não só, né, restrita a quem está lá nas comunidades próximas da Estação Ciência ou aqui em Minas Gerais, que também, né, algumas pessoas conseguem visitar, mas quebrando barreiras, atravessando fronteiras aí ao redor do mundo. Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast só para falar da Estação Ciência, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, e liderar esse desenvolvimento desse projeto que é a Estação Ciência me dá muito orgulho. E trazer a Estação Ciência para a Exposibran foi um diferencial aí do nosso trabalho. Então, foi um diferencial da Anglo América aí dentro da Exposibran. Então, a Estação Ciência, ela é um espaço que nós temos em Conceição do Mato Dentro, próximo à nossa área operacional. É um espaço de guarda e de difusão do conhecimento e cultura da região da Serra do Espinhaço Meridional. Ele foi aberto em 2014 e o objetivo é atuar como um portal interativo dos estudos ambientais e ações de sustentabilidade realizados na região do Minas Rio, proporcionando aí um local para vivenciar e aprender sobre o meio ambiente, a cultura e o modo de vida da região.
E a Juliana falou em uma das falas dela da quantidade de informações que nós produzimos aí ao longo dos anos sobre patrimônio cultural, sobre arqueologia, sobre estudos ambientais. E a Anglo-América acredita que produzir esses documentos não é o suficiente para a gente empoderar as nossas comunidades, a população, sobre aquele conhecimento que foi adquirido na região. Então, a Estação Ciência é como se fosse a nossa ferramenta de difusão desse conhecimento. Então, tudo isso que nós adquirimos aí, que nós estamos adquirindo aí de conhecimento, seja de meio ambiente, da história, da cultura da região, nós trazemos para a Estação Ciência. Então, é um espaço onde nós recebemos estudantes, professores, comunidades, empregados, e é um espaço que fica, como eu falei, localizado em Conceição do Mato Dentro, e muitas vezes inacessível para algumas pessoas. Então, o projeto da Estação Ciência Virtual trouxe essa oportunidade da gente levar esse conhecimento através de uma visita virtual a mais pessoas, e com isso conhecer um pouco e nos ajudar nessa preservação desse patrimônio, tanto natural quanto cultural aí da região do Espinhaço. E aí uma perspectiva que nós temos aí desse projeto, só fazendo um comparativo aí, desde 2014, quando nós inauguramos a Estação Ciência, até hoje, já tivemos mais de 45 mil pessoas que passaram pela Estação Ciência, e com o lançamento aí da estação virtual, nós esperamos triplicar, quadriplicar esse número de pessoas que irão passar pela Estação Ciência aí, conhecendo de uma forma, tendo uma experiência, inclusive auditiva, visual, e se aproximando muito do que é apresentado lá na Estação Ciência. Só para dar um spoiler aí do que é esse espaço, ele é desenvolvido de forma que o visitante ele possa fazer uma trajetória, desde o início do planeta Terra, desde a criação do planeta, até os dias atuais aí, conhecendo um pouco de toda a nossa biodiversidade, conhecendo um pouco da história da região aí, contando um pouco do que foi a história da ocupação na região do Minas Rio, até os dias atuais, onde nós mostramos um pouco dos saberes, das memórias que existem na região de Conceição do Mato Dentro. Então, a Estação Ciência, nós falamos que ela atua aí como uma ponte, um elo entre o passado e o presente, de forma que a gente possa inspirar a busca por um novo futuro aí, trazendo conhecimento local, que passou de gerações em gerações, muitas vezes fica perdido, e o entendimento aí socioambiental. Então, a gente tenta contribuir aí diariamente com um futuro mais equilibrado e sustentável para todos, apoiado nesse conhecimento que nós adquirimos aí ao longo dos anos e que a sociedade adquiriu ao longo dos anos. Olha, e se você me permite trazer um depoimento pessoal, eu já conheço, né, já tive o privilégio de experienciar a Estação Ciência, tanto presencialmente quanto no virtual, né, participar desse projeto de construção aí da visita virtual. E é óbvio que nada substitui o olho no olho, e para quem tem a oportunidade de ir presencialmente, ver o brilho nos olhos com que todo o time, né, que nos recebe lá na Estação Ciência conduz esse passeio por um lugar tão, tão maravilhoso, traz na gente uma sensação indescritível, né? Mas a gente sabe que tem muita gente muito longe, a gente pode, né, ter um alcance extraordinário com essa visita, e que inclusive pode inspirar mais pessoas a fazerem uma visita, né, à região e dar uma passada lá na Estação Ciência. Para você que está nos ouvindo e ficou cheio de curiosidade, ficou já se perguntando aí, né, como que faz para acessar a visita virtual, vocês podem acessar o nosso site, angloamerican.com.br. Lá no menu Meio Ambiente você vai conseguir acessar a visita virtual e também saber o e-mail, né, como que você faz para agendar uma visita presencial. E para facilitar, a gente também vai colocar o link para essa página aqui na descrição do episódio. E aí, pessoal, já mesmo agora, né, chegando quase no fim, eu queria trazer o quadro Inspira e Ação. Esse quadro é um momento em que eu convido vocês a trazerem uma reflexão, uma perspectiva
para inspirar e promover uma ação positiva nas pessoas que nos ouvem. E aí, recentemente eu ouvi uma frase que me fez refletir muito. Era o seguinte: quão grande você sonharia se soubesse que não iria falhar? E eu fiquei pensando nessa pergunta. E aí eu queria trazer para vocês essa reflexão. O que você faria, qual projeto você desenvolveria se você soubesse que só existiria o sucesso? Ah, você é cruel. Não sei, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, se fosse para não falhar, seria um sucesso, de certeza que ia dar certo. Eu queria fazer alguma coisa no sentido de pegar todo esse conhecimento que está sendo produzido, né, consolidar esse produto que somos hoje, né, essa produção toda que foi feita, e mostrar para o pessoal, entenderam? Ninguém chegou aqui à toa, né? Ninguém chegou aqui porque foi criação espontânea, geração espontânea dessa minha geração, né? A mineração chegou aqui porque o pessoal lá atrás, garimpando, acabou chegando e descobrindo uma jazida aqui e ali. Então, se eu tivesse um projeto que, de certeza do sucesso, era pegar todos os velhinhos, pegar todas essas memórias, pegar todos esses dados que a gente produziu e fazer uma grande maquete virtual, uma grande, sabe, uma sequência assim, olha, a gente evoluiu assim, a gente mostrou, pegar os comuns, né, porque os destaques são registrados, pegar as pessoas comuns e mostrar para elas o valor que elas têm. Ah, isso ia ser um sucesso. E você, Clau, qual seria o seu projeto aí, a sua grande iniciativa, se a possibilidade de insucesso não existisse? Uma coisa que me incomoda muito é a gente pensar o quanto que já se perdeu de conhecimento do nosso passado, né? Entender como certas construções aconteceram e como a gente não tem a história de como isso aconteceu, me incomoda muito, assim, a gente não ter esse acesso para a gente poder construir o nosso futuro com as lições aprendidas aí do nosso passado. Então, meu projeto seria um pouco parecido com esse que a Juliana colocou, mas seria desenvolver um projeto global e integrado, assim, mas de construção coletiva, onde todos participassem realmente desse processo e se empoderassem desse projeto, que não fosse um projeto de uma pessoa, mas de uma sociedade inteira, e que a gente pudesse depositar, seja num banco de dados assim infinito, onde a gente não tivesse espaço para armazenamento e fosse fácil de localizar isso depois, não ficasse lá buscando e buscando durante muito tempo essa informação, mas se cada pessoa pudesse entrar e depositar aí as suas memórias, as suas tradições, e que todo mundo pudesse ter acesso a esse banco de conhecimento, sem julgamento. Muitas vezes, o que é patrimônio para um não é patrimônio para o outro. Então, que as pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento e isso fosse considerado aí na construção aí do nosso futuro. E uma parte integrante desse projeto seria a proteção aí do nosso patrimônio material, onde esse patrimônio realmente fosse valorizado e fosse prioridade aí dos governos, da sociedade civil, das empresas, e que onde os investimentos para recuperação e preservação desse patrimônio fosse disponibilizado realmente de forma adequada e justa. Porque eu vejo que é muito triste, a gente vai para uma visita, para uma cidade histórica, para uma região histórica e chega lá, aqueles edifícios, monumentos estão sujos, degradados, e com isso vai se perdendo aí e sendo destruída a cada dia. Então seria um projeto que integrasse profundamente aí essa preservação dos conhecimentos tradicionais com o nosso patrimônio material aí, e que isso pudesse ser compartilhado, trazendo aí um legado positivo aí para as nossas gerações futuras. Excelente. E assim a gente vai encerrando, né, esse episódio muito inspirador, onde a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi, você preservar, o ato de preservação, né, da cultura, da história, do patrimônio cultural histórico, tanto material quanto imaterial, é uma forma de respeito, né? Respeito a quem pisou naquele chão anteriormente, respeito às pessoas que construíram a base, né, do nosso conhecimento, da sociedade onde a gente atua hoje,
e que nós somos, né, um acumulado dos nossos antepassados. Vocês falaram essa frase. Nós somos um grande acumulado dos nossos antepassados. E como um bom mineiro, dizer que para eu entender Oncotô, eu preciso saber do Oncovim e definir para Oncovô. Né? Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Conversas que Inspiram. Queria agradecer muito a presença de vocês. Eu aprendi muito e tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou, que ouviu a gente até aqui, também aprendeu. Só posso agradecer a oportunidade de falar, de sair da bolha, de repente, né? E extrapolar os limites aí da arqueologia, do patrimônio cultural, falar para áreas e atividades econômicas diferentes. E mais sucesso ainda para o podcast de vocês, e que a gente possa ter mais conversas, né? Outros colegas virem falar, a gente conversar horas e horas sobre arqueologia, patrimônio, comunidades tradicionais, porque conhecimento é a base da vida, vamos dizer assim, senão a gente já tinha ido há muito tempo. Muito obrigada, foi um grande prazer conversar com vocês, estou à disposição. Primeiramente, agradecer, Matheus, o convite aí para participar. Se pudesse, a gente ainda ficaria aqui mais umas 4 ou 5 horas, né, Juliana, falando sobre esse assunto e trazendo exemplos e tentando encontrar soluções aí para a gente cada vez mais resgatar, preservar e empoderar as nossas comunidades da importância aí de preservar o patrimônio cultural. Minha mensagem para os nossos ouvintes aí é que comecem a olhar ao redor e ver esse patrimônio cultural aí ao seu redor, nas suas cidades, nas regiões onde visita, e tentar trabalhar como multiplicadores aí da preservação desse patrimônio aí em toda a sociedade. Obrigada, Matheus. E você que está aí do outro lado, né, na outra ponta do fone de ouvido, gostou do nosso bate-papo de hoje? Você não se esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita, de ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E para ficar por dentro de tudo que rola aqui na Anglo American, segue a gente também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.